Olá, talvez você seja meu cliente, ou já foi meu cliente, já foi meu aluno, ou é alguém especial que eu mandei esse vídeo, mas é um conteúdo que muitos de vocês me pedem e eu resolvi gravar para facilitar a entrada de vocês nesse mundo dos pontos e das milhas de uma forma estratégica e que não bagunce o seu planejamento financeiro. Nesse vídeo, eu vou mostrar como acumular pontos de uma forma mais substancial do que só com o cartão de crédito. Na realidade, nem vai precisar usar o cartão se você não quiser. Se o cartão é uma ferramenta complexa para você, você vai conseguir pontuar pagando no Pix, no boleto, no débito. Olha que legal, né? Vou também te explicar como é que a gente faz, às vezes, para conseguir pontuar de outras maneiras quando a gente vai usar algum serviço como o Uber, por exemplo. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas a gente já vai aproveitar para falar tudo, tá? O que eu quero só reforçar é que, assim como os rendimentos dos nossos investimentos, os pontos e as milhas não vão fazer a nossa parte. Jamais priorize esse tipo de benefício, salas VIPs, tag de pedágio, para pagar uma anuidade cara ou usar o cartão, sendo que essa ferramenta, às vezes, para o seu perfil não é legal. Às vezes vale mais a pena você viver no débito e como você vai economizar mais por estar vivendo dessa forma, você vai pagar sua passagem aérea numa boa, vai pagar sua sala VIP, fica lá, do que você se enrolar, se endividar por conta de benefício. Isso a gente não faz aqui, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: a maioria dos cartões de crédito fazem a seguinte coisa quando eles vão pontuar. Eles pegam a nossa fatura, transformam em dólar para depois aplicar os pontos. Por isso que fala assim, ó, esse cartão pontua 2 pontos por dólar gasto, esse cartão pontua 2,5 pontos por dólar gasto. Só que nessa brincadeira, a gente sabe que o real é uma moeda muito desvalorizada em relação ao dólar. Então, uma fatura de R$ 5.000, vamos ajustar aqui o dólar para R$ 5 só para ficar fácil a conta. Se fosse 1 ponto por dólar gasto, se fosse no real, a gente ia ganhar 5.000 pontos. Mas como ele transforma em dólar primeiro, a gente vai ganhar, se for 1 ponto por dólar gasto e o dólar a R$ 5, uma fatura de 5.000, a gente vai ganhar 1.000 pontos. Então, os pontos do cartão de crédito, eles não são de se jogar fora, fazem parte, mas eles demoram bastante para a gente conseguir uma quantidade de pontos de fato para comprar uma passagem aérea mais interessante, enfim, a não ser quando a gente já consegue cartões Black, um percentual de gasto um pouco maior, e aí você pontua numa velocidade maior. Mas mesmo assim, comparando com a estratégia que eu vou mostrar aqui, que vai complementar, você vai ver que a velocidade do cartão de crédito, mesmo sendo um ótimo cartão de crédito, vai ser diferente, tá? Eu não sei se isso vai mudar lá na frente, mas há alguns anos a gente já tem essa possibilidade que eu vou mostrar para vocês. Vamos aproveitar enquanto ela existe, tá bom? Então a ideia aqui é ensinar vocês a pontuarem através dos programas de fidelidade. Alguns bancos criaram esses programas para que a gente tente priorizar as lojas que têm parceria, né? Então ali meio que todo mundo ganha. A gente tem hoje dois grandes programas de fidelidade: o Esfera, que é do Banco Santander, e a Livelo, que tem um conglomerado ali de Bradesco, Banco do Brasil, enfim. É importante que você saiba que você não precisa ser correntista desses bancos para ter conta aberta nesses programas de fidelidade. E abrir conta neles não paga nenhum tipo de taxa, anuidade. Você vai ver que depois, com o tempo, você vai ser bombardeado para assinar clubes e tal, mas a gente entende que isso é quando você já está um pouco mais avançado, que esses clubes custam caro e tem que ter noção se realmente vai fazer sentido para não começar a pagar muito caro para fazer essa estratégia de pontos e milhas, tá bom? Mas são o que que é esses programas de fidelidade? A gente não vai se preocupar com ponto e gastar mais só para pontuar. O que nós vamos fazer é, nas compras que nós íamos fazer já naturalmente, a gente vai avaliar se existe vantagem fazendo através desses programas de fidelidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou compartilhar já a minha tela com vocês e vocês vão ver aqui, pode deixar aqui, o seguinte, deixa eu pôr minha telinha aqui. Esse aqui é o Esfera, como eu falei para vocês, tá? Vocês vão ver que tá sempre logado na conta do Luiz. Por quê?
Para a gente pontuar, a gente precisa sempre estar logado no mesmo CPF. E se eu ficasse fazendo no meu CPF e no CPF do Luiz, a gente ia espalhar os nossos pontos. E na hora de usar para comprar uma passagem aérea, parte ia estar no meu CPF, parte na dele. Na hora de comprar passagem, ia ter que cada um comprar no seu CPF, às vezes o assento não vem junto. Então, o que que nós escolhemos? A gente concentra tudo no CPF do Luiz. É um pouquinho chatinho toda vez. Eu tenho que logar nas contas dele e tal, mas como a gente leva isso aqui muito a sério, a gente não se importa em fazer dessa forma, tá? Então sempre a gente escolhe fazer aqui via o CPF do Luiz para as coisas estarem se conversando, vocês vão entender já já, tá? E aí o que acontece, gente? Quando vocês entram aqui nos programas de de fidelidade, o Esfera, por exemplo, tem aqui ó, o juntar. A gente vai em lojas parceiras e aí vocês vão ver que ele tem parceria com diversas lojas que às vezes vocês compram no dia a dia de vocês. Olha aqui, ó. Amazon, aqui é tênis, ó, Artwalk, Avon, ASICS, Authentic Fit, C&A, Booking, ó, aqui, ó, quando reserva hotel, beleza na web, Camicado, Casas Bahia, Cobase, Centauro, tem várias que a gente não conhece tanto, mas tem um monte, assim como na Livelo. Quando a gente vem aqui, ó, juntar pontos, sites, parceiros, todos os parceiros, ele vai mostrar pra gente todos os parceiros que eles têm. E aí, qual que é o ponto, minha gente? O ponto é o seguinte: vamos supor que você esteja querendo comprar alguma coisa, deixa eu ver, no Boticário. Ao invés de você ir direto pelo site do Boticário, você vai ir por aqui. Você vai clicar aqui. Vai ter todas as regras, super importante ler, gente, porque às vezes são 3 pontos na área feminina, são 3 pontos em produtos específicos. Nesse caso aqui, a gente não tem essa restrição. Ó, isso aqui, se o usuário participante pagar, nananana, tá. O ponto cai a 30 dias, então não pode vir com aquela sensação de, vou fazer e já vou conseguir comprar passagem aérea mês que vem. Não. Isso aqui é algo para você ir acumulando e fazer com o tempo, porque o ponto não cai na hora, tá? Então, aqui tem todo o regulamento que vocês podem ler, né? Às vezes tem que ler sim, porque eles fazem promoções diferentes, tá bem? Às vezes tem cupom que tem que colocar no final do carrinho. Esse aqui não tem, ó. Ele não tá falando nada de cupom, mas às vezes aqui vai estar dizendo que você tem um cupom, tá? Aí você dá uma olhadinha, deixa eu ver, Boticário. Será que tem Boticário aqui também? Vamos procurar. Tem, mas olha que interessante. O Boticário, através do Esfera, ele tá 2 pontos por real. Já que na Livelo, ele tá 3 pontos por real. Então, vale mais a pena a gente fazer pela Livelo. Por isso que não tem essa de, é melhor Livelo ou Esfera? A gente vai fazer nos dois. E sempre vai aproveitar aquele que tiver melhor, tá? E aí, você vai seguir a regra, ó. Você precisa clicar aqui, ele vai bonitinho lá para o site do Boticário. É um link rastreável, então você tem que tomar cuidado, né? Bonitinho, e aí você vai fazer a sua compra normal. E é aqui que entra o ponto de que tem que estar no CPF igual ao do programa de fidelidade. Então aqui eu não posso usar o CPF do Luiz lá e o meu aqui. Aqui eu entro na conta do Luiz. E aí aqui eu faço a compra onde tem o link rastreável e o CPF também bonitinho, tá? Então, o que eu vou comprar aqui eu gosto muito do Boticário, por exemplo. Ao invés de eu comprar na loja ou eu comprar direto no site do Boticário, eu faço esse caminho. E isso serve para qualquer coisa, gente. Tem a Amazon lá. Nossa, tem diversas lojas ali, até mercado. Eu tô em São Paulo, então a gente tem uma gama de coisas, às vezes a mais por estar nas grandes capitais, né? Então eu uso o meu mercado por lá, que dependendo da sua cidade pode não fazer sentido. A ideia, gente, não é ficar pagando mais caro só para pontuar. Vocês pesquisem. Então, por exemplo, Sam, eu vou comprar uma TV. Não é para você vir aqui e ir na loja do ponto da TV. Você vai pesquisar a TV. Aí você vai ver onde que tá melhor. Se é, por exemplo, Sam, pesquisei em tudo e tá melhor na Magazine Luiza. O que que você vai fazer? Você vai ver se tem Magazine Luiza aqui. Porque se não tiver, não tem problema. Você vai comprar sem ponto, porque às vezes o desconto, né? Ó, Magalu, vamos ver se tem. Tá melhor.
Ó, aqui tem Magalu, 2 pontos por real. Vamos ver se tem no Esfera também. Aí vem aqui, Magalu. Aqui ele já não achou. Vamos ver se tem Magazine. Às vezes por Magalu ele não acha, né? Não, ó. Então aqui já não tem Magazine Luiza no Esfera. Então, não tenho muito também o que inventar, né? Ó, Magazine, vamos só fazer um último teste. Não, não tem, né? Então aqui eu já faria logo na Livelo mesmo, tá? Então, a ideia é não vamos pagar mais caro para pontuar. E qual que é a grande diferença, minha gente? Olha aqui, é 2 pontos por real gasto, não é por dólar gasto. Então, se você pegar uma promoção que você vai gastar os 5 mil reais lá, vamos supor que você vai comprar uma geladeira, vai não sei o que lá. Se fosse no seu cartão de crédito e ele pontua 1 ponto por dólar gasto, você ia gastar, você ia ganhar 1.000 pontos. Se você pegar uma promoção aqui de 5, de 1 ponto por real, você já ganhou 5.000 pontos. E por vezes, aquilo que você não tem pressa, vai fazendo uma listinha e vai acompanhando. Porque às vezes eles soltam promoções de 5 pontos por real gasto, 10 pontos por real gasto. E aí você deixa para fazer aquelas compras quando tiver a melhor pontuação possível. Eu faço farmácia por aqui, eu compro café, cápsula do meu café por aqui, gente. Roupa, por exemplo, é uma roupa na Renner, às vezes eu pego a roupa por aqui, né? Ai, Samela, mas eu não sei se serve e tal. Você pode ir na loja, experimentar, pega a etiquetinha e depois você compra por aqui. Ai, Samela, que horror. Se você quiser ter esse nível de pontuação aqui, ó, que a gente tem, para viajar de verdade, conseguir passagem internacional, é esse tipo de coisa que vai fazer, né? Como eu falo, gente, a gente não nasceu herdeiro, então a gente tem que aprender a valorizar o nosso dinheiro. Eu entendo que milhas hoje é uma espécie de dinheiro na nossa mão. O que a gente não pode é inverter a ordem, sair se esculhambando, usando cartão de crédito tudo errado, ficar entrando em quase trade, né? Ficar vendendo, comprando milha. Não é isso que é para fazer. É juntar de forma orgânica no teu dia a dia e fazer acontecer. E o mais legal é o seguinte, gente: Esfera e Livelo são programas neutros que vocês podem mandar para todas as companhias aéreas, né? A gente pode mandar para Gol, para Latam, a gente pode mandar para Azul, pode até mandar às vezes para algumas companhias internacionais. Aí tem que ver, né, bonitinho, começar a entender as parcerias. Às vezes tem ali, né, uma quantidade de pontos menor que quando você manda para fora e tal, mas às vezes também dá. E aí, qual que é a ideia? Também tentar esperar para fazer a bendita da transferência bonificada. Isso que eu ensinei aqui para vocês chama compra bonificada. Eu estou comprando de forma bonificada. Mas transferir ponto, a gente pode tentar esperar. Vamos supor que a gente já tenha mais ou menos uma listinha das próximas viagens e a gente saiba que o nosso próximo destino é melhor ir de Gol. Isso também é planejamento, tá, gente? Não dá para ficar enviando os pontos para a companhia aérea se você não sabe a viagem que você vai fazer. Por quê? Uma vez que o ponto saiu daqui e foi para a companhia aérea, já era, não dá para voltar. Eu já cometi esse erro lá atrás. Eu ia viajar, se eu não me engano, era melhor Latam, mas a gente tinha colocado os pontos na Gol e não deu para fazer uma perna da viagem com pontos porque os pontos já estavam na Latam. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas às vezes vem uma promoção, aí você já sabe que você quer ir de Gol. Aí o Esfera solta assim, ó. Quem transferir os pontos nos próximos 5 dias para Gol, a gente vai dar 30% a mais. Se você transfere nessas janelas, você vai conseguir pontuar ainda mais, né? E aí essa brincadeira aqui vira quase os juros compostos dos nossos investimentos. Tá bem? Então é isso que vocês têm que fazer, gente. Façam os cadastros nos programas de fidelidade, no Esfera, na Livelo, você não vai pagar nada para isso. Faça também nas companhias aéreas, o Latam Pass, o Smiles da Gol, o Tudo Azul da Azul. Tem ali porque você não paga mais por isso. E às vezes, só por você fazer parte, você já ganha um pouco de pontos a mais na hora de transferir. Tudo isso a gente tem que olhar para tentar otimizar ao máximo. Um ponto importante, gente, como a gente leva isso aqui muito a sério, a gente tem uma planilha onde toda compra que a gente faz, a gente registra. E, dependendo da promoção, se tá uma coisa muito assim, eu printo a tela. Por quê?
Não é comum, mas já aconteceu nesses anos que a gente faz essa estratégia de não cair o ponto na quantidade correta. E aí a gente com o print mostra, não, ó, nesse dia tava 5 pontos por real, não tava 2 pontos por real, que foi o que vocês mandaram. E aí com as evidências a gente consegue provar. Então a gente tem uma pastinha onde eu crio lá e a gente vai fazendo os printzinhos, tá? Ai, Samela, que trabalheira. É por isso que muita gente não consegue lidar com isso aqui no dia a dia, porque dá um trabalhinho, tá? Mas eu tô ensinando pra vocês como eu faço aqui e você vê se você quer fazer da mesma forma. Eu vou deixar essa planilha aqui, na descrição, aqui do vídeo. Se você quiser, você implanta essa planilhinha e no mesmo lugar que você deixar essa planilha, você faz os documentozinhos. Uma vez que você for, a gente deixa assim, ó, a gente deixa em vermelho aquilo que ainda não caiu e vai deixando em pretinho aquilo que já caiu, ó. Pontos creditados, sim e não. Uma vez que é sim, você pode ir apagando os prints para não ficar lotando o teu computador e tal, tá? Mas a gente, como eu disse, leva muito a sério essa estratégia aqui. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu paguei passagem aérea nacional, já viajei internacional com milhas, e às vezes a gente tem que pagar, tá tudo bem, mas a maioria hoje a gente já não paga mais, tá? Então, para nós vale muito a pena e aí a gente faz desse jeito bem certinho, tá bom? Então, aqui é onde eu falo bastante para vocês, gente, que não precisa ter cartão de crédito. Por quê? O que vai mandar é o jeito que a loja aceita o seu pagamento. E se a loja aceita Pix, aceita boleto, aceita o seu cartão de débito, você não precisa passar no crédito, entende? Então, se o cartão de crédito não é uma boa ferramenta para você, tudo bem, não precisa usar. Você vai pontuar igual, só que você vai pagar no Pix, no débito, porque o que manda é o que a loja aceita lá na hora de fechar o carrinho, tá? Então leiam sempre as regras direitinho, para não se frustrar depois, saibam que os pontos não caem na hora e use o método de pagamento que mais combina com você. Se você não tem problemas com o cartão de crédito, se você pagar com cartão, você vai pontuar duas vezes. Vai pontuar no programa de fidelidade e ainda pontuar no cartão. E por vezes os cartões também fazem essas transferências bonificadas, né? Então, às vezes sai uma promoção, Latam, quem tem cartão Itaúcard se transferir para Latam, nos próximos 2 dias vai ter 20% de pontos a mais. Então, a gente busca aproveitar essas janelas para transferir na hora correta, né? Mas aí tem que ficar ligadinho. Coisas que eu uso para me informar. Então, aqui, ó, por exemplo, Instagram, eu gosto de seguir esse perfilzinho aqui, ó, passageiro de primeira. É um perfil legal de seguir, que eles dão várias notícias, às vezes tem grupo no WhatsApp para você saber o que que tá rolando, tá? Outro que eu gosto de seguir, que vocês também podem seguir, pontos para voar. Aqui. Também tem várias coisas legais, tá? Que mostram o que que tá em promoção, o que que não tá. E aí vocês vão aprendendo. Só cuidado, gente, que esse é um mercado de muito apelo emocional. E aí a gente não quer que vocês se estrepem por causa de pontos e milhas, tá? Então tomem muito cuidado. Tem um sitezinho que às vezes facilita a nossa vida, mas que ele é bem ruim, mas eu vou mostrar pra vocês porque eu acho que vale, tá? Chama Compare Mania. Por que que eu falo que ele é ruim? Porque ele tem muita propaganda. Então, ele é chato, tem que ficar fechando as propagandas, mas ele ajuda a gente a entender de forma rápida onde é que tá melhor, ó. Pontos e milhas. Fecha isso também. Pronto. Vamos supor que você está querendo comprar no Booking. Você vai reservar um hotel, né? Aí você quer saber se está melhor no Esfera, na Livelo ou até através dos programas de fidelidade das companhias aéreas, porque dá para fazer isso também, ó que legal. Aí você clica lá em Booking e ele vai mostrar como é que tá o Booking em cada lugar, sem você precisar ficar abrindo todos os sites. Então, ó, o Booking nesse aqui, se a gente for pela Latam, PES, pelo programa de fidelidade da Latam, tá pontuando mais, ó. 2 pontos. Nesse caso aqui é por dólar. 8 pontos, desculpa. Nesse caso específico, ele é um dos únicos, tá, gente, que é por dólar. É o Booking, tá? Então aqui, se eu gosto de voar pela Latam e se eu vou com uma certa frequência, era melhor eu fazer a parceria via Latam.
tá? Porque é onde está pontuando mais. Ah, Sam, mas eu não vou muito pela Latam. Então escolhe, ó, o Livelo ou a Esfera, eles estão iguais, tá? E aqui tem cashback, para quem prefere cashback do que milhas. Ah, Sam, eu não gosto de viajar, mas o cashback me interessa. Olha aí, que legal. Então tem cashback, tem o Melios, que aí vocês podem olhar também, que o cashback é bem legal. Aí tem que entender o que, que vale mais a pena para vocês, tá, gente? A grande questão aqui é, tentem usar para viajar. Porque quando a gente usa os pontos e as milhas para vir aqui, ó, trocar pontos por produtos, normalmente, gente, é como se a gente estivesse pagando um câmbio muito caro, tá? E aí, para trocar por panela, às vezes você vai gastar um dinheiro que, se fosse numa passagem aérea, você ia ter muito mais vantagem financeiramente. Mas óbvio, ah, Sam, eu não viajo, o cashback não me interessa muito, eu quero umas coisas para casa. Aí usa, para não deixar expirar, melhor do que nada, né? Aí usa para comprar alguma coisa, né? Aqui também dá para fazer compras, enfim, tá? Então, tem cartões que já pontuam diretamente nesses programas, né? Então, faz parte, né? Já ajuda. O que que eu não recomendo muito? Cartões que pontuem direto nas companhias aéreas, caso você ainda não tenha muito entendimento sobre isso. Porque o que que acontece? Uma vez que pontua direto na companhia aérea, você não vai poder é, aproveitar as transferências bonificadas, porque já caiu lá. Então tem que tomar muito cuidado com esses cartões que já pontuam direto na Latam, direto na Gol, direto na Azul, porque você perdeu essa oportunidade de transferir com transferência bonificada. A não ser que seja realmente um cartão, uma companhia aérea que você gosta, tem vantagens e tal, aí tudo bem. Mas cuidado, porque senão você pode direcionar e depois não usar tão bem, tá? A última coisa que eu quero mostrar para vocês disso aqui é que tem algumas coisas como é, abastecer, né? Que vocês também podem pontuar, tá? Até hotel, tá? Tem coisas aqui que dá para usar. Gente, aqui não é a minha grande especialidade, nós só somos entusiastas daqui, tá? Mas procure saber onde você consegue pontuar. Uma coisa que a gente usa bastante aqui é. Tendo cadastro na Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, que também não paga nada, a gente aqui usa muito o Uber. Então eu venho aqui, ao invés de eu simplesmente cadastrar o meu cartão de crédito lá no Uber, eu venho aqui, ó, Uber, e eu compro créditos para utilizar no Uber, tá? Então, aqui a ideia é o seguinte: eu quero juntar milhas. Então, ó, a gente tem o clube da Gol, porque para nós faz sentido, mais uma vez, não saia contratando clubes, fazendo as coisas que isso vai sair caro. Primeiro entende, primeiro começa, vai percebendo, vai estudando sobre o tema e aí você vai gastando dinheiro. Mas a ideia é evitar gastar ao máximo possível. Quanto mais você conseguir juntar milhas de forma orgânica, melhor. Mas mesmo que eu não tivesse o clube, ó, se eu gasto R$ 120 por mês de Uber e eu compraria aqui, eu já ganho 120 milhas na Gol. Já vale, já é um valor. Como a gente tem clube, ele acaba triplicando aqui, tá? Então, lembra aquilo que às vezes eu falo para vocês? Coloca o valor do mês e vai gastando como se fosse débito. Aqui a gente faz isso. Então, chega lá no começo do mês, a gente compra os créditos para o meu celular, para o celular do Luiz, já deixa aqui. Mas uma coisa que é importante, gente, não deixem de comparar preços, tá? Vira e mexe quando eu peço a corrida, eu olho, por exemplo, o 99 táxi. Porque não é porque eu tô com milhas que eu vou ficar pagando caro em corrida. Agora, se tá compatível o preço, aí eu priorizo o Uber. Se tá melhor lá na 99, usa 99, tá? Mais uma vez, não é para ficar pagando caro por causa de ponto e milha. O dinheiro que você economiza no mês faz muito mais sentido, tá bom? Então, olha, eu acho que daqui era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tomem esses cuidados, sempre no mesmo CPF. Esse é o maior cuidado. Os casais, é isso que a gente faz aqui, gente. A gente concentrou em um dos CPFs para que na hora de comprar as passagens a gente tenha a maioria dos pontos num único lugar. Então, avaliem se faz sentido fazer algo assim aí também, tá bom? Então, se você quer, de repente, incluir isso na sua estratégia de planejamento financeiro, eu acredito que aqui já está um bom
começo aí para você conseguir acumular muito mais pontos e milhas, tá? Se você gosta desse assunto, quiser saber mais, vai me perguntando. Quem tem ali o meu acompanhamento, faz o planejamento financeiro comigo, obviamente eu já vou introduzindo esses temas ali, tá bom? Aproveitem e comecem a pontuar de verdade.